então já pago o salário em dia, por que eu tenho que ficar agradando o funcionário? Já estou fazendo minha parte, já arrumei emprego, já pago o salário, para que eu tenho que ficar agradando? Para que eu tenho que ficar dando bom dia? Tá? Aí começa a pensar que se elogiar, o cara vai pedir aumento e não elogia. Aí calma aí, né? Calma aí. Não sei se você percebeu, mas para gerar resultados, né? Tudo que nós estamos falando aqui, para gerar resultados, a pessoa ser competente, né? A pessoa que gera resultados é a pessoa competente, não basta ter conhecimento e habilidades. Depende dos comportamentos. E os comportamentos dependem de quê? Depende das emoções. Pessoas são emocionais. Os colaboradores, eles são emocionais, eles têm emoções. Os resultados que eles geram lá dependem das emoções que eles têm. Tá? Porque eles se comportam com base nessas emoções. Os comportamentos acreditam nos resultados. Então, se você não está importando com as emoções do seu time, você não está gerando o máximo resultado com eles. Então, boa noite. Agora é oficial. Para quem está aqui já é de casa, né? Já sabe bem, essa é a série Fly Empresas, a série para ajudar você, dono de empresa, a construir crescimento lucrativo. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou Leandro Maia e ajudo empreendedores a fazer a empresa crescer, a fazer a empresa decolar. Então vamos que vamos. Live 26, quer dizer que nós estamos há 26 semanas fazendo live todas as semanas. Toda quinta, né? Como regra, e via de regra, toda quinta a gente faz live. O tema de hoje, né, tá aqui. Saiba como liderar seus colaboradores. Saiba como liderar seus colaboradores. Gerindo pessoas e gerando resultados. É o foco, a ideia central dessa live aqui. Tá bom? Muita gente pergunta, manda perguntas sobre liderança, sobre o dia a dia, o que fazer, como lidar. Tá? Então você vai entender como liderar seus colaboradores. Esse é o foco aqui hoje. Tá? Então, né, para você que tem comércio, tem negócio, tem empresa, e vai conduzir pessoas em direção à visão, seu papel de líder, né, vai te acompanhar para sempre. Então fica aí até o final, tá? Fica aí até o final que você não pode perder, não pode deixar de entender isso, seu papel, como liderar seus colaboradores. Então o objetivo principal aqui hoje é fazer você entender que tipo de líder você precisa ser, qual é o seu objetivo, seu papel, as rotinas, as ferramentas mais poderosas que você como líder tem junto aos seus colaboradores. Tá certo? Tudo isso, né, focado mais em quem tem comércio, ou tem um espaço de prestação de serviços, um centro de estética, uma contabilidade, etc. Tá? Então, fica aqui comigo até o final. Já toca no coraçãozinho aí para aparecer para mais pessoas, para você ajudar alguém também, ou compartilha com alguém que tem negócio, tem comércio, tem loja, tem um espaço de prestação de serviço que não pode perder isso aqui, precisa entender como liderar seus colaboradores. Já compartilha aí. Então, vamos lá. Olha, por que eu trouxe isso aqui hoje? O que me fez querer falar sobre esse assunto aqui hoje? Direto eu escuto dono de empresa falar que lidar com funcionário é muito difícil, que o time só tem pessoas desengajadas, que não quer nada com nada, sem responsabilidade, e etc. Né? Aí você vê o quê? O crescimento, nessa situação, o crescimento do negócio fica prejudicado por essas questões com a equipe, né? Por situações ali com a equipe, que são consequências, a gente vai chegar lá, mas são consequências de falha de liderança. Então é importante entender como liderar esses colaboradores, tá certo? E evidências de falha de liderança, você já começou a pensar na hipótese de estar falhando como líder, e é normal, evidências disso são baixos resultados, equipe não melhora, falta de responsabilização, né? Aquele pessoal, aquela equipe que só quer fazer a parte dele, não move uma palha a mais, né? Só faz ali o mínimo e acho que não tem que fazer mais nada. Falta de inovação, de iniciativa, né? As coisas sempre são do jeito que são, tudo do jeito que você criou e nada melhora, ninguém propõe nada, ninguém traz nenhuma ideia. Alta rotatividade, pessoas desengajadas. Então, tudo isso são evidências de uma possível falha de liderança que são consequências, que são as causas de um time que não quer nada com nada, um time que está desengajado, de um time sem responsabilidade, tá certo? Então, ao você acreditar ou entender que lidar com funcionário é muito difícil, isso tudo acontece. Né? Então, hoje, você está aqui para entender como liderar seus colaboradores de modo a gerar os melhores resultados. Tá? Gerindo pessoas e gerando resultados, vai ser o foco, a essência aqui. Beleza? Então é o seguinte, a gente falou a palavra engajamento agora aqui, ó. Baixo engajamento, alto engajamento. Estou falando de engajamento aqui
Mas não é o engajamento da rede social, não. Não é o engajamento de você apertar o coraçãozinho aqui, o engajamento de você tocar no aviãozinho, compartilhar com alguém que possa se interessar. Não é esse engajamento, não. O engajamento, quando você fala do seu time, da sua equipe, é quando eles se comprometem com algo que acredita. Né? Engajamento é a pessoa se comprometer com algo que acredita. Nesse caso, o engajamento é a pessoa se comprometer com a empresa. Fazer o que tem que fazer, né? Fazer mais do que o mínimo, porque ela acredita que a empresa é um lugar que ela tem que crescer, tem oportunidade de crescimento, a empresa tem potencial. Então, o engajamento é isso, é quando a pessoa acredita que ela tem a empresa tem um bom futuro para ela, e no presente, né, ela se esforça, faz o que tem que fazer para atingir esses objetivos, tá? E nessa situação também a empresa, os objetivos da empresa e do colaborador estão alinhados, os valores também, etc. Engajamento é um comportamento, tá bom? Engajamento é um comportamento. Então, engajamento, que é um combustível para ação, um combustível para gerar resultados, é um comportamento. Então, os comportamentos são cruciais, tá? No tudo que nós vamos falar aqui. E o desengajamento, por outro lado, né? O desengajamento é quando há falta de engajamento, quando a pessoa não se compromete, não acredita na empresa, aí nada mais dá certo, é falha de gestão. Tá? Eu vou falar de uma pesquisa aqui que nos mostra por que o desengajamento, 70% do desengajamento, né, é falha de gestão. Isso parece ser uma má notícia, inicialmente, que você começa a achar que está falhando, que poderia estar fazendo as coisas diferentes, mas saber disso, saber que você como líder, saber que você como dono do negócio, saber que você como gestor tem 70% de influência no engajamento da equipe, é uma boa notícia que te dá o controle. Então você entende o que você precisa fazer, faz o que tem que fazer e você passa a ter controle, você começa a gerar engajamento do time, tá? Então o foco aqui é isso, é os comportamentos do time. É um comportamento que é o engajamento, né? Esse vai ser o foco aqui. E como sempre, né, como de costume, eu sempre tenho o compromisso aqui de trazer tudo de forma prática, tá? Tudo de forma sempre prática, que a partir de amanhã, se você entender que isso vai conseguir ir lá na sua empresa, ir lá na sua loja, ir lá no seu comércio e começar a mudar, começar a fazer diferente, começar a fazer do jeito certo, tá? Pode começar a partir de amanhã a fazer do jeito certo. Então, você vai entender os fatores necessários para fazer os seus liderados, os seus colaboradores atingir o máximo potencial. Muitas vezes indo mais longe do que eles jamais acreditaram, tá? Um bom líder é aquele que faz a pessoa chegar mais longe do que ela acreditava ser possível. Isso é um bom líder. E no final, eu vou fechar com dicas práticas de como lidar com os funcionários no dia a dia, de como comunicar com os funcionários no dia a dia, tá? Porque essa é uma grande dúvida de muitas pessoas que acompanham aqui, sempre perguntam isso, tá certo? E, né, se você já começou a pensar aqui, igual eu vou falar, porque por incrível que pareça, tá? Alguns diriam que para ser um bom líder, basta ficar em cima, ficar esperto para não ser enganado, cobrar, ameaçar, ensinar ali a parte técnica básica. Nem pode ensinar demais, não, porque senão a pessoa começa a saber mais que você, ou começa a querer ir para a concorrência, ou começa a querer pedir aumento. Né? Então, tem alguns líderes que diriam que liderar bem é cobrar, ameaçar, ficar esperto e ensinar o mínimo possível ali. Por outro lado, né, eu já não acho que é bem assim. E eu não quero trazer a live aqui com base em achismos, né? Eu tenho certa experiência aí com liderança de equipes, mas não queria trazer aqui com base em achismos, com base no que eu acho, que eu penso, tá? A gente, da nossa experiência, né, da minha experiência, eu consigo tirar coisas que funcionam, abordagens que funcionam, mas não tem certo e errado. Não tem muito jeito certo de liderar, não tem muito a técnica certa, mas tem princípios, tem fundamentos, tem resultados que você pode gerar na sua equipe que são, sim, o caminho a ser seguido. E esse caminho a ser seguido, né, ele vem de um guia, de um grande guia, que é uma pesquisa que foi feita, uma grande pesquisa, eu sempre falo dela aqui, mas vou falar de novo, é uma grande pesquisa que foi feita, que mudou o jogo de gestão de pessoas no mundo. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, que avaliou ao todo 10 milhões de locais de trabalho, mas entrevistou 2 milhões de pessoas, né, de 141 países. Então, assim, uma amostra significativa da força de trabalho do mundo inteiro. E essa empresa fez o quê? Juntou uma maçaroca de dados ali, de informações, porque ela fez várias perguntas relacionadas a resultados, a comportamentos, ao tipo de liderança, né? Juntou um tanto de dados ali, correlacionou ações, comportamentos e percepções da equipe com resultados.
E o que é a essência que foi descoberta aqui? Né? A essência. Primeiro, que o engajamento gera 23% de lucro a mais no todo. Uma empresa que tem pessoas engajadas, que tem engajamento, tem 23% a mais de lucro. Simplesmente isso, só por isso. Né? A mesma empresa de um jeito, com engajamento ou sem engajamento, é 23%. E o colaborador individual, quando ele está engajado, ele gera 40% a mais de resultados. Pensa para você ver se você não tem um colaborador hoje, tem alguém da sua equipe lá, que é aquela pessoa que fica lá, quase não fica em pé, né? Ela fica até apoiada o tempo todo. Aí vai dando um horário assim, já tá pegando a bolsa, já tá pegando as coisas assim, e começando em direção na porta. É que deu o horário, ela já tá lá fora, e olha lá se não sai antes. Né? Faz o mínimo possível, não se movimenta nada mais, é aquela pessoa desengajada. Com conversas, com alinhamento, com técnicas, baseado em princípios, essa pessoa pode trazer 40% a mais de resultados, vender 40% a mais se a função dela é essa. Pensa nisso, né? Quantas pessoas você tem, gerar 40% a mais de resultados em cada. Aí, essa pesquisa identificou também 12 elementos, né? Ela avaliou toda essa base de dados e identificou 12 elementos da percepção da pessoa com o ambiente de trabalho. E se esses 12 elementos são preenchidos, ela atinge o máximo potencial de engajamento. Esses são o famoso Q12, né, que são as questões, questions, né, do Instituto Gallup. São 12 questões que, se atendidas no ambiente de trabalho, o colaborador gera o máximo engajamento. O engajamento é um comportamento, que é o combustível da ação, que é o que vai gerar mais resultado para o seu negócio. Aí vai resolver muito daqueles problemas que a gente falou lá no início, problema de pessoas que não querem nada com nada, de lidar com funcionários ser muito difícil. Tá? Então, isso é um excelente ponto de partida. Tudo que eu for trazer aqui, eu vou trazer de forma prática, com base em experiências, com base em coisas que eu já fiz, que funciona, que vê resultado no dia a dia, mas norteado por essa pesquisa, que são 12 elementos, que avaliou 10 milhões de locais de trabalho do mundo. Né? Então, é relevante, é significativo, e a gente pode usar isso aqui como base para tudo que eu vou falar aqui na sequência. Eu vou fechar de forma prática no final, né, esse jeito de como lidar, como liderar seus colaboradores, como lidar com as pessoas, como comunicar, que princípios você deve se basear, tá bom? Então vamos lá. Aí é o seguinte, né? São 12 elementos. Para diminuir esse suspense, em vez de ficar falando de um em um e você não ficar aguentando mais, né? Igual quando vai falar uma promoção, aí vai para propaganda e volta e não fala e não fala. Então, para diminuir o suspense, eu vou falar de 3 em 3. Né? Eu organizei em grupos aqui, vou falar de 3 em 3 para ficar mais fácil entender e para não ficar fazendo suspense. Então, os 3 que eu separei primeiros aqui são 3 relacionados a questões comportamentais. Tá? O 5 é: meus supervisores se importam comigo como pessoa? Isso é uma coisa que seu colaborador, que está lá na sua empresa, que vai todo dia na sua loja, se ele percebe que é positivo, né, que você se importa com ele como pessoa, é um passo à frente no engajamento. Tá bom? Outro: minha opinião parece contar. Quando ele sente que a opinião dele é relevante, quando ele fala alguma coisa, você escuta. Quando ele fala alguma coisa, você pensa se deve implementar ou não. Quando ele conta alguma coisa e você avalia e vê se faz sentido, ele é um passo à frente no engajamento. Outra: tenho amigos no trabalho. Olha que louco isso, né? A pessoa tem amigos no trabalho, ela se sente mais engajada. O ambiente tem mais o que no ambiente? Confiança. Tá? Ou seja, né, essas 3 primeiras perguntas aqui: meus supervisores se importam comigo como pessoa, minha opinião parece contar, e tenho amigos no trabalho, elas são frutos de um ambiente de quê? De confiança e de empatia. Né? Se o supervisor se importa com o colaborador como pessoa, é um líder que tem empatia. E confiança e empatia são ingredientes da conexão social. As pessoas se conectam quando se confiam umas nas outras, quando tem empatia o suficiente para entender o lado da outra. Então, é um ambiente de conexão, né, entre líder e liderado, baseado em conexão, em confiança e empatia. Esse é o primeiro passo a você entender aqui. Nós vamos trazer de forma prática, né? Mas é o primeiro ingrediente aqui para você saber como liderar seus colaboradores, com confiança e empatia. E confiança, né? Diga-se de passagem, confiança é a base da colaboração. Começa com a confiança, quando as pessoas têm abertura de discutir, argumentar umas com as outras. Né? A confiança é a base para a colaboração, porque a confiança gera debate,
gera comprometimento, gera responsabilização em busca de um resultado comum. Então, confiança e empatia é um ambiente, né, norteia um ambiente base para gerar o engajamento, para fazer lidar, para você fazer lidar com seus funcionários de forma mais fácil, tá bom? E talvez, né, alguns que estão aqui pensem o seguinte, ué, né, já tô pagando salário em dia, para que eu vou precisar me preocupar se eu tô tendo confiança ou tá tendo empatia, já pago salário em dia, o que mais, né? Para que mais eu preciso preocupar? Ou então já pago salário em dia, por que eu tenho que ficar agradando o funcionário? Já estou fazendo minha parte, já arrumei emprego, já pago salário, para que eu tenho que ficar agradando? Para que eu tenho que ficar dando bom dia? Tá? Aí começa a pensar que se elogiar, o cara vai pedir aumento e não elogia. Aí calma aí, né? Calma aí. Não sei se você percebeu, mas para gerar resultados, né? Tudo que nós estamos falando aqui, para gerar resultados, a pessoa ser competente, né? A pessoa que gera resultados é a pessoa competente, não basta ter conhecimento e habilidades. Depende dos comportamentos. Né? E os comportamentos, na verdade, eles são responsáveis por grande parte dos resultados. Né? O conhecimento e a habilidade é o complemento. É um degrau a mais. O comportamento é a base dos resultados. E os comportamentos dependem de quê? Depende das emoções. Pessoas são emocionais. Pessoas decidem tudo, todas as decisões e ações com base em emoções. Pessoas são emocionais. A gente decide as coisas de forma emocional, justifica de forma racional. A gente justifica uma decisão já tomada, tá certo? Então, esses colaboradores, eles são emocionais, eles têm emoções. Os resultados que eles geram lá dependem das emoções que eles têm, tá? Porque eles se comportam com base nessas emoções. Os comportamentos acreditam nos resultados. Então, se você não está importando com as emoções do seu time, você não está gerando o máximo resultado com eles, através deles. Então, por isso que eu reforço. Confiança e empatia é a base ali de um ambiente onde você lidera os colaboradores para gerar resultados, para deixá-los engajados, né? E engajamento do time, né? O time que se compromete com a empresa é o que vai gerar muito mais resultado, vai ter muito mais iniciativa, vai gerar muito mais melhoria, tá? Pessoas são emocionais, seus colaboradores são emocionais. Vou repetir porque muita gente esquece disso, acha que não precisa preocupar com isso. Então é o seguinte, então, tem dois tipos de liderança, né? Em grandes grupos, a gente pode dividir em dois grandes grupos. A liderança dissonante, que é um ambiente que cria um ambiente criado por um líder que toma decisões por poder, né? É o famoso, vai ser assim e pronto, não precisa nem entender. Né? Aquele líder que fala, olha, eu quero é assim e não precisa nem entender, tá? Não quero saber a sua opinião. Ele usa o medo como estratégia de gestão. Senão vai ser mandado embora, senão não ganha comissão, senão não vai ver comigo, senão vai perder emprego, né? Aí vira o quê? Um ambiente de desconfiança, de desconexão emocional, de distância emocional, um ambiente de desconfiança. Isso é uma liderança dissonante. A liderança dissonante, ela reduz a capacidade do time. E tudo só funciona ali por causa da remuneração, por causa do poder, do medo como estratégia de gestão, tá? Então, a liderança dissonante, presente no ambiente de desconfiança, reduz as capacidades do time. Por outro lado, tem a liderança ressonante, que é a liderança que amplia as capacidades do time. E essa liderança, ela não mantém as coisas funcionando só com a remuneração. Ela mantém tudo funcionando com engajamento. As pessoas estão comprometidas com algo que elas acreditam. Elas trabalham e se esforçam e se empenham porque elas acreditam que a empresa reserva um futuro bom para elas. Elas agem no presente esperando algo melhor no futuro. E sempre vai ter um futuro, então elas estão sempre agindo, sempre que elas estão engajadas. E isso surge em um ambiente com o quê? Com confiança e empatia. Onde o líder não lidera pelo poder, o líder lidera pela visão. Ele tem uma visão, seja da paixão por algo que ele acredita, ou de uma ideia. Ele tem a visão, que não deixa de ser algo que ele acredita, né? O líder tem a visão que inspira os colaboradores. E ele confia, tem empatia, cria conexão, os colaboradores têm engajamento e o foco depois passa a ser criar um ambiente de colaboração e de execução, onde gera resultados. Então, esses dois tipos de liderança, o dissonante, que é baseado na desconfiança, poder e medo, e o ressonante, que é baseado em visão, confiança e empatia. Nós estamos falando de confiança e empatia, vai ser mais o foco aqui
né? Depois nós vamos trazer de forma prática, mas a visão, né? O líder comunicar uma visão que inspira os colaboradores também é essencial. Falar de onde quer chegar com a loja, de como a loja vai ser a maior da cidade, de como a loja vai ser extremamente reconhecida por fazer tal coisa, de como quem está naquela loja vai ser extremamente bem valorizado no mercado e vai fazer parte de algo maior, que melhora a vida dos clientes, enfim, isso tudo é uma visão que pode ser transmitida para o time e faz eles seguirem, se engajarem, etc. Mas a base é o que? Conexão emocional, com confiança e com empatia. Né? Para você liderar seus colaboradores, conexão emocional, liderança e empatia. Para construir conexão emocional e ter confiança, né, existe algo que chama conta bancária emocional. Um conceito apresentado por... agora eu nem lembro o nome, mas é um conceito da conta bancária emocional, que é o seguinte, é tipo o saldo de confiança disponível. O doutor Stephen Covey, lembrei aqui. Doutor Stephen Covey, fala muito sobre produtividade, doutor Stephen Covey. É um conceito do saldo de confiança, tá? Que explica a conta bancária emocional de uma pessoa a outra, como se tivesse um saldo de confiança. Então, tem ações que você, como líder, tem diante da sua equipe, que você ganha, você acrescenta, deposita confiança nesse saldo de conta bancária emocional. Aí passa a ter o quê? Opa, estou confiando nessa pessoa. Né? Num dado momento a pessoa percebe, não, confio nele, porque o saldo está bem positivo. Tem ações que reduzem, né? Que vai debitando, o saldo fica negativo. Ou seja, para você ter essas ações que reduzem a confiança, você tem que estar com a confiança alta. Você tem que muito mais depositar do que sacar esse saldo de confiança. E como é que faz isso? Né? Numa relação sua com o seu colaborador, como é que deposita ou como é que retira? Tá? Para depositar, você tem que fazer o quê? Ter compreensão do indivíduo, né? Tratar ele, mostrar que se importa com ele como pessoa, né? Que ele, você como líder vai dar o bom dia e vai se preocupar na resposta dele, vai perguntar como é que ele está e vai querer ouvir. Mas você se preocupa verdadeiramente com ele como pessoa, às vezes entende as necessidades do lado dele, abre mão de alguns momentos de trabalho por causa de necessidades dele. Tem atenção às pequenas coisas ali, elogia pequenas ações, elogia atitudes, honra o compromisso. O líder que fala com a equipe, né, você fala com o seu colaborador, não, até semana que vem te dou uma resposta sobre isso. E vai lá e responde, você está honrando o compromisso, está ganhando saldo de confiança ali. Se alinha expectativas, é transparente, comunique-se com clareza, fala o que você espera, né? Isso vai dando saldo positivo. Você demonstra integridade, né? Você é um exemplo a ser seguido, ganha confiança. Se desculpa verdadeiramente quando você retira, né? De certa forma você ganha confiança também. E muitos outros fatores, né? Você assumir erros perante a equipe, reconhecer quando você faz alta exigência, desculpar por falta de gentileza quando acontece, é lógico que acontece, né? Lógico, e acontece muito, mas se desculpar, desculpa aí, tal, estava na correria aqui, mas desculpa aí, tal. E quando você saca, quando você diminui esse saldo de confiança, quando falta cortesia, quando não se importa com o colaborador como pessoa, quando não assume seus erros, tá? Muito dono de negócio aí tem essa dificuldade de não assumir os erros, né? Dono de negócio geralmente tem um perfil mais dominante, executor dominante, então não gosta de assumir muito erros, mas essa é uma barreira a ser superada. Quando age com falta de integridade, passa a não ser um exemplo, ou quando não reconhece a pessoa, não elogia, não reconhece o que ela propôs de novo, não reconhece o crescimento, não reconhece os feitos, e exige sacrifícios constantes, exigindo sempre um pouco a mais, sempre um pouco a mais. Né? Aí o que vai acontecendo? Vai baixando o saldo de confiança. Se o saldo de confiança está positivo, a conexão, a comunicação fácil, instantânea, disponibilidade, abertura para ouvir. Tá? Se a pessoa nem confia em você, não adianta você querer dar feedback, não adianta você querer ensinar, treinar, dar conselho, falar nada. Tá? Não tem abertura, não tem disponibilidade, não rola. Agora, se o saldo de confiança está negativo, é por aí. Comunicação limitada, indisponibilidade, a pessoa está fechada, desconfia uma da outra. Então, para você ter esse ambiente de confiança, tá? Para você ter esse ambiente de confiança, que é a base para tudo que a gente vai falar aqui, gerar esse engajamento e etc., né? Você tem que agir com empatia, com integridade, tá certo? Honrando compromissos, se desculpando, elogiando. Isso é a base para construir confiança. Você precisa construir confiança com o seu colaborador.
E é o seguinte, né, seguindo aqui, tem outro item importante também que sai dessa pesquisa, que são fundamentais para nortear essa liderança dos seus colaboradores. Só vou falar de mais três aqui. Uma, colaborador, a pessoa da sua equipe, tem clareza do que é exatamente esperado dele no trabalho. Ele tem a clareza do que é exatamente esperado dele no trabalho. Outra, a pessoa, ela sente que está na posição certa para fazer o que faz de melhor. E outra, quando a missão da empresa faz o trabalho dela parecer importante. Né? Essas três, clareza do que é esperado, se está na posição certa para fazer o melhor trabalho, e quando a missão da empresa, o propósito da empresa faz o trabalho dela parecer importante, são relacionados à clareza. Tá bom? Clareza, que é outro item importantíssimo que deve haver na relação entre você, líder, e o seu colaborador. A clareza é importantíssima. Clareza de quê? Clareza do que é esperado, das expectativas, dos comportamentos, das metas, dos resultados, de tudo que é esperado, de tudo que você espera do seu colaborador. Você tem que ter clareza, transmitir com clareza para ele e entender com clareza quais são as expectativas dele, onde ele quer chegar, como você quer, como ele gostaria de trabalhar, de operar dentro da empresa, de ser tratado, de que tipo de apoio ele gostaria de você. Não que você vai dar tudo, mas você tem que entender. A conexão está travando aí, pessoal. Mas você tem que haver clareza. Vamos ver se voltou. Então, você tem que ter clareza exatamente das expectativas dele para com a empresa e para com o líder, e expectativas suas para com ele enquanto colaborador, tá bom? Clareza de expectativas. Como eu obtenho clareza de expectativas? Conversas francas, conheça o colaborador, alinhe expectativas, orienta, faça conversas frequentes. Esse estudo também nos mostra que 25% da força de trabalho do mundo não sabe o que é esperado deles. Tá bom? Não sabe o que é esperado deles. Algumas funções chegam a 50%. Eles nem sabem. Estão na empresa, nem sabem o que tem que fazer. Então, isso é um objeto que você tem que transmitir clareza. Através de quê? Por exemplo, do manual de função. Você escreve, olha, sua meta é isso, sua missão aqui é garantir vendas lucrativas para a empresa e novos clientes. Para isso, você tem que ter a rotina tal e tal e tal, comportamento tal e tal e tal, e pronto. Né? É um manual de função que você vai entregar para ele, vai apresentar, ele vai ter a essência do que é esperado dele. O que mais de clareza? Clareza de quem que é a pessoa que você precisa. Se você trouxer pessoas erradas, pessoas que não se encaixam na sua empresa, pessoas que não compartilham os valores da empresa, ou pegar uma pessoa que tem jeito para uma função somente e colocar numa outra, nada a ver, tá? A pessoa errada no lugar, na cadeira errada, aí também a coisa não funciona. E clareza do propósito, né? do fit cultural, quando a empresa e a pessoa compartilham os mesmos propósitos, os mesmos valores. Então, clareza, né? Clareza, como é que se obtém isso? Através de conversas francas, através de uma documentação, registrando essas conversas francas, deixando claro o que é esperado. E isso é um passo fundamental também, que você deve trazer para liderar seus colaboradores. Seguindo aqui, está falando mais 3 itens resultantes dessa pesquisa, que serve como guia para você liderar seus colaboradores, para você traduzir os comportamentos certos, gerar os comportamentos certos, gerar engajamento, gerar mais resultados e derrubar aquela máxima de lidar com o funcionário é muito difícil. Tá? Mais 3. Seguinte, o seu colaborador ele tem que responder a seguinte pergunta: alguém no meu trabalho estimula o meu desenvolvimento? Sim, né? Ele tem que ver que alguém no trabalho dele estimula o desenvolvimento. Outra, meus colegas de trabalho são comprometidos com o trabalho de qualidade? Olha só, né? Se os colegas dele, se as pessoas que trabalham ao lado dele estão comprometidos em fazer os negócios, as coisas bem feitas. E esse, eu não ia adentrar muito aqui não, mas esse é o mais fatal o resultado de um colaborador, quando ele sente que está carregando o piano sozinho, quando ele sente que ele faz muito e alguém faz pouco, quando ele sente que faz muito e alguém não está se preocupando em fazer o melhor. Isso é fatal. Então, por isso que o líder tem o papel e o dever perante aqueles que estão indo bem, de corrigir os que não estão. É um dever do líder corrigir os que não estão indo bem, seja através de conversas, até o momento que talvez não dê e tem que remover do grupo, remover da equipe, remover da empresa, promover para a concorrência, para o mercado de trabalho aí, né? Mas pensa que coisa boa, se pensar, mandar uma pessoa que não está indo bem no seu loja, você manda para a concorrência.
E a outra pergunta é se ela tem os equipamentos ou tudo que precisa ali para realizar o trabalho e ter o melhor desempenho. Né? O líder, como ele tem o papel de limpar obstáculos, de desembaraçar, né? Tirar as pessoas que estão prejudicando, fornecer os meios para as pessoas fazer a melhor atividade. Isso aqui são perguntas relacionadas ao desenvolvimento. Né? Você, como líder, tem que se sentir responsável por fazer seu time se desenvolver. Tá bom? A primeira pergunta aqui, alguém no meu trabalho estimula o meu desenvolvimento? Esse alguém tem que ser você. Tem que conversar, tem que orientar, tem que falar o que ele precisa para chegar onde você espera. Tá certo? Fazer esse papel de entender primeiro essa função para ajudar a desenvolver sua equipe. Tá? E o desenvolvimento ele é tão importante, tem até uma teoria que chama estado de fluxo, que é quando a pessoa está fazendo algo tão, ela tem competência numa área e está tão focada numa atividade ali, parece que o tempo voa, né? Quando ela vê, já é hora de ir embora, porque ela estava focada, porque aquela atividade ela estava sendo desafiada pela atividade e ela tinha competência, né? Nesse cenário gera o quê? Engajamento. Quando a pessoa faz algo ali em que ela sabe o que está fazendo, mas ela está sendo desafiada. Igual quando eu venho fazer live aqui, né? Eu tenho isso, quando eu venho fazer live, eu me preparo, eu sei do que eu estou falando, eu falo de temas que eu tenho bastante conhecimento, mas ao mesmo tempo me desafia, né? Porque cada live é uma live. Então, me desafia, eu gosto de fazer isso. Quando acaba, eu falo, nossa, passou 2 horas aqui, eu nem vi. E seu colaborador, quando ele está num ambiente assim também, quando ele é desafiado, mas ele tem competência, ele está se desenvolvendo, ele entra no estado de fluxo, que é importantíssimo para engajamento. As pessoas que têm engajamento, elas têm constantes estados de fluxo. Num dia resolve um problema ali, ou participa de uma iniciativa, uma campanha, uma estratégia, etc. Né? Elas gostam de fazer o que faz. Ninguém vai ficar engajado fazendo um trabalho que odeia. Tá? E como você faz a pessoa gostar do trabalho? Trazendo a pessoa certa, desenvolvendo as competências certas e desafiando ela. Desenvolvimento e desafio. Tá? O desenvolvimento é o pilar 2 aqui de toda essa estrutura. Na Live 11 eu falo mais detalhadamente, passo a passo para desenvolver os colaboradores. Anota aí, Live 11, depois vai lá no YouTube ver. Mas é como trazer a pessoa certa, definir as competências que ela tem que desenvolver para atingir aquela meta, treinar, desenvolver, dar feedback, fazer avaliação de desempenho. Tudo isso vai fazer seu time desenvolver, certo? Aí, feedback. Né? Eu falei que feedback. Feedback é a ferramenta mais poderosa do líder. Eu não poderia falar aqui como liderar seus colaboradores sem falar de feedback, porque é a ferramenta mais poderosa do líder. A gente falou de ter clareza de expectativas, transparência, confiança, que quando tem confiança tem comunicação, tem disponibilidade, tem abertura. Então, se você construir essa confiança, criou essa abertura para você poder falar com a pessoa, você tem empatia, criou um ambiente de empatia, onde você está falando ali porque você se preocupa em desenvolver a pessoa, se preocupa, né, em dar um toque ali correto. Então, usa o feedback. Tá? E o feedback, um ponto muito importante para o feedback, é que ele tem 2 características que são a chave. A chave. Uma é a frequência. Frequência. O feedback tem que ser extremamente frequente. O feedback você tem que se basear naquela brincadeira, tá quente, está frio, tá quente, está frio. A pessoa, né, tá como se ela tivesse de olhos fechados, indo para a direção, você fala, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Ela vai para outra direção, tá frio, tá frio, tá frio, vai para outra. Aí você, opa, tá quente, aí mesmo, continua, tá quente. Aí você mostra para a pessoa para onde que ela tem que ir. A essência é isso, opa, é isso aí mesmo, tá? Eu vi o que você fez, é por aí mesmo que atende cliente, ó, gostei da iniciativa, bacana, parabéns. Tá quente, tá frio, incentivando constantemente ou corrigindo a direção constantemente. Para incentivar, a gente vai falar um pouquinho de reconhecimento daqui a pouco, é muito mais fácil, muito mais simples, tem muito mistério. Para corrigir, a depender da pessoa, tá? Aí você tem que ter o quê? A segunda característica do feedback, adaptação, adaptabilidade. Tem pessoas que são mais comunicativas, que são mais emotivas, tem pessoas que são mais executoras, tem pessoas que são mais analíticas, assim, ou mais ou menos sentimentais. Para você dar o feedback para uma pessoa que é mais comunicativa, mais emotiva, você tem que falar de forma mais indireta, contornar um pouco a situação. A pessoa mais analítica, você tem que falar explicando, ensinando a forma correta mais detalhadamente. Tá? Só que, em essência, uma regra que vale para que você vai acertar 90% dos casos é
feedback com base em fatos e dados. Você seja bem específico. Você não vai falar assim, pô, mas você está muito esquecido. Ou, pô, você nunca atende o cliente bem. Ou você nunca faz isso. Ou você sempre esquece isso. Não, para de não generaliza, nunca, sempre. Ou está, não é um estado, a pessoa muda. Então, seja específico. Fala, olha, na situação tal, você agiu assim, gerou o resultado tal, não foi legal por causa disso, você poderia ter agido assim. Feedback é isso. Fato, atitude, resultado, opção. Né? Você, bom, na situação tal, você agiu assim, gerou o resultado assim, o que não foi bom, você poderia ter agido assim, que ia gerar o resultado tal. Simples, fatos e dados. Só que, para fazer isso, uma regra legal é você criar um evento. Você não vai falar assim, oh, já te falei, não sei o quê, dá um grito lá no meio da sua loja. Eu falo com a pessoa, falo, olha, na hora que você voltar do almoço, se puder voltar 5 minutinhos mais cedo, queria conversar uma coisa com você. Ou se puder ficar 2 minutinhos aqui mais cedo aqui, até mais tarde, na hora que você, depois do expediente, preciso te dar um toque, tá? Aí você fala, olha, é o seguinte, né, eu falei falei que queria conversar com você, é o seguinte, a pessoa já, que rolou, já, pum, já abre o olho assim. Na hora que a pessoa arregala o olho e assusta, ela ligou o modo de atenção. Ela vai gravar o que você está falando. Se você falar por falar, entra no ouvido, sai no outro. Tá? Você tem que criar um evento para a pessoa lembrar do que você falou. E ela vai lembrar dessas palavras por muito tempo. Então, na situação tal, você agiu assim, gerou o resultado tal, não foi legal por isso, por isso. Se você tivesse agido assim, da próxima vez, geraria o resultado tal e tal. Posso contar com você? Entendeu? E é por aí. Feedback é por aí. Em particular, tá? Obviamente, quando você tem confiança, tem abertura, tem empatia, está se preocupando em falar da forma, né, que vai melhorar a pessoa, né, está se preocupando com a pessoa, aí a abordagem, se você está falando com uma palavra tal ou com outra palavra, né, se tem confiança e empatia, não faz muita diferença, né? Obviamente não sendo mal educado, mas quando você está com confiança, empatia, criou um evento, falou individual, se não for mal educado, qualquer jeito tá bom. Aí você tem algumas dicas práticas aqui que eu vou trazer mais no final, tá bom? Para você ter esse cuidado, comunicar da forma certa. Mas o que vale é a confiança, a empatia e a intenção, tá? Que vem da visão. A intenção, na verdade, vem da visão e da empatia, né? Quando você vê um futuro para a pessoa ali, se preocupa com ela, quer colocar ela nesse futuro. Aí, o seguinte, né? Seguindo aqui, falando os últimos 3 elementos que compõem esses 12 elementos da gestão de excelência, os 12 elementos que vão direcionar o engajamento da sua equipe, que é o comportamento que vai gerar resultados, que vai facilitar todo o trabalho, que é como você deve liderar seus colaboradores. Tem mais 3 perguntas que seu colaborador se faz lá na sua empresa. Ele se pergunta no subconsciente, tá? Se você perguntar para ele, ele nem sabe, né? Isso é fruto de uma pesquisa de 20 anos do Instituto Gallup, que avaliou 10 milhões de locais de trabalho. Mas no subconsciente dele, ele se pergunta: recebo reconhecimento pelo bom trabalho a cada 7 dias? Olha isso, a cada 7 dias. Tem pessoas que falam que não se importam muito com o reconhecimento, tem pessoas que gostam, mas não diriam que é a cada 7 dias. Tá? Mas isso é um estudo feito que mostra que seu colaborador, assim como todas as outras pessoas, tende a se lembrar mais dos fatos negativos. Né? Então, se você deu uma bronca nele em um ano e reconheceu ele em um ano atrás, ele vai lembrar da bronca, mas não vai lembrar do reconhecimento. O seu colaborador, ele lembra mais de um fato negativo, assim como todas as pessoas. Por quê? Porque no passado, né, na pré-história, antropologicamente falando, quando a gente não via algo ruim acontecer, passava um mamute em cima da gente e a coisa não acabava bem. Então, a gente tem viés negativo, a gente se lembra mais dos fatos negativos, porque, né, tem a ver com o instinto de sobrevivência. E por isso que o reconhecimento tem que ser constante. E você lembra do feedback tá quente, tá frio? Você tem que falar para a pessoa, é por aí, tá indo, tá quente, tá agindo certo, é isso que eu espero, tá alinhado aos valores, gostei do desenvolvimento. Então, sempre que você vê uma ação, você tem que falar, tá? Pequenos passos, pequenos acertos ou grandes realizações, aí mais ainda. Outra pergunta aqui que a pessoa se faz. Alguém conversou sobre o meu progresso nos últimos 6 meses? Olha que coisa é isso, né? Conversar sobre o progresso, que é a maior necessidade, a grande necessidade do ser humano é o progresso, é o crescimento. E o 12 é no último ano tive a oportunidade de crescimento.
As duas, né, a 11 e a 12 é relacionada a crescimento. A 11 é se ele está vendo perspectiva de progresso, se a 12 é se já concretizou, tá certo? Reconhecimento e recompensa fecham o terceiro pilar aqui, né? No final vou recapitular os três pilares, mas reconhecimento e recompensa é o terceiro pilar para guiar o comportamento, né? Para guiar a sua liderança com seus colaboradores. Né? Reconhecimento, em essência, não é regra também, mas você pode elogiar em público, tá? Ao mesmo tempo que você deve chamar atenção no privado, o elogio em público você mostra para os outros colaboradores como é bom o ambiente, tá? Raríssimas exceções, há pessoas que não gostam de ser reconhecidas em público. Nesse caso, você tem que ir trabalhando com ela até ela se acostumar. Porque, né, se ela não gosta de ser reconhecida em público, é um problema de autoestima, que implica em desconfiança, né, no ambiente. Então, em essência, elogio em público, chama atenção no privado. Tá? Isso você vai estimular uma cultura de reconhecimento. E recompensa, né, reconhecimento e recompensa. Recompensa é o progresso, são recompensas que não tem a ver somente com o racional, às vezes recompensas emocionais, pequenas premiações, premiações simbólicas, premiações que têm a ver com quem é a pessoa, comemorações com base em metas, tá? Isso é fundamental, né? A gente falou lá no início, por que eu vou ficar agradando meus colaboradores se eu já pago salário em dia? Por que eu tenho que fazer mais coisa para a equipe se eu já pago salário em dia? Porque pessoas são emocionais, os resultados do seu time dependem das emoções. Os comportamentos deles são a chave para o resultado, são definidos pelas emoções. Então, comemorações, recompensa com base em metas, foco emocional também é importante, tá? Nesse quesito de recompensa. E o progresso e crescimento, né? Também é uma recompensa, progresso e crescimento, é a essência de tudo que o ser humano aspira. E se você tem loja, por exemplo, um comércio, às vezes não tem aquela estrutura organizacional de uma pequena, de uma média ou grande empresa, né? Que vai ser provido por cargo tal, depois por cargo tal, depois supervisor, depois gerente, depois não sei o quê, diretor. Não tem toda aquela estrutura organizacional para gerar progresso. Aí o que você pode fazer? Cria mecanismos dentro da sua estrutura, e é muito comum isso, para gerar progresso. Tá? Você vê grandes empresas de revendas, Mary Kay, etc., tem progressão. Tá? Vai mexer na comissão, mexe no título, mexe no pacote de benefícios, mexe em alguma. A comissão é a chave. Se você tem um pequeno comércio, cria alguns níveis lá. Consultor diamante, consultor de vendas rubi, consultor de vendas safira, ou ouro, prata, bronze, ou sênior plus, ou júnior pleno sênior, cria níveis em que o salário é o mesmo, mas o percentual de comissão vai crescendo. Tá? Isso é um mecanismo que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas para fechar o ciclo do engajamento, você tem que ter uma recompensa lá no final. E recompensa de curto prazo, só ficar dando bolinho todo mês, sem no fim do ano ter um crescimento real no que a pessoa tá ali na sua loja, não resolve também ficar só dando bolinho, não. Tem que aquecer o coração e encher o bolso da pessoa. Tá certo? Então, isso faz parte da recompensa também. Aí, né, recapitulando e organizando todos esses 12 elementos que a gente falou aqui, né, a gente falou de clareza, confiança, desenvolvimento, desafio, reconhecimento, recompensa. Esses são os três pilares para gerar engajamento, para ativar esse comportamento que dá resultado, que ele vai ser fruto das emoções certas no seu time. Né? Seus colaboradores são emocionais, os resultados deles dependem dessas emoções. Então, cultiva as emoções certas para gerar o comportamento certo, para ter engajamento, para gerar o resultado e você parar de falar que lidar com o funcionário é muito difícil. Então, o pilar 1 é clareza e confiança. Pilar 2, desenvolvimento e desafio. Pilar 3, reconhecimento e recompensa. Tá certo? Clareza e confiança, desenvolvimento, desafio, reconhecimento e recompensa. Anota aí. Isso é um ciclo, tá bom? Você, ao longo do mês, ao longo de uma semana, em uma semana você percorre esse ciclo, dá voltas nesse ciclo. Você alinha, conversa, já deixou claro, age com exemplo, elogia, cobra, desenvolve, dá feedback, instrui, desafia, dá meta, elogia, dá reconhecimento, dá recompensa, dá uma premiaçãozinha semanal ali, um bolinho, um parabéns, o que quer que seja, estoura um champanhe quando bate uma meta top. Isso é um ciclo, isso dá várias voltas por semana e voltas mais significativas por ano, tá bom? Isso é um ciclo.
E vou lembrar de um ponto importante que eu falei aqui, já falei, só que, né, é importantíssimo você preservar esse time. Né? Como liderar seus colaboradores? Você tem que gerar um ambiente de engajamento, um ambiente que gera resultados. Só que, se tem alguma pessoa que não é a pessoa certa na cadeira certa, ou que não tem fit dos valores, ou que não está engajada como os outros, que não está preocupando em fazer o melhor trabalho ali, né? E isso é perigoso para o restante da equipe. Você já conversou, já alinhou, aí esperou, passou mais um tempo, a pessoa errou de novo, aí você conversou, passou o tempo, a pessoa errou de novo, aí conversou de novo. Não, pera aí, o que você está esperando, né? Você deve aos outros colaboradores, você deve aos colaboradores engajados remover essa pessoa desalinhada da equipe, tá bom? Você deve isso aos outros. É, tem momentos que a equipe chega no nível tal de engajamento e de resultados, você tem que motivar menos e desembaraçar mais, facilitar o trabalho, ser o líder servidor, tá? Mas então, importantíssimo você remover os desalinhados da equipe. Aí, caminhando para o final aqui, já para as partes práticas, né, eu vou dar 12 elementos práticos aqui sobre liderança, sobre como tratar os colaboradores, como liderar eles de forma prática. Você vai poder chegar amanhã na sua empresa, na sua loja e fazer diferente, tá bom? É o seguinte, pensa comigo aqui, como que você exerce a liderança lá na sua empresa? Como que você exerce? Pensa aí, tá? Agora eu te respondo. Não importa qual que é o seu negócio. Não importa. Não importa qual que é o seu negócio, o que você faz. A liderança é exercida através da comunicação. Tá bom? A liderança é exercida através da comunicação. Vale lembrar que a comunicação não é só o que se fala, é o que se entende, e a pessoa ela capta, né? O entendimento dela é baseado nas palavras, é baseado no tom de voz, na entonação e principalmente no todo, na expressão facial, na postura, na imagem, na percepção que ela tem do que a outra pessoa acha dela. Olha que louco isso. Então, você como líder, quando você é íntegro, é um exemplo a ser seguido, a comunicação já é diferente. Quando a pessoa sabe que você apoia ela, se preocupa com ela, a comunicação é diferente. Quando ela sabe que pode confiar em você e você confia nela, a comunicação é diferente. Tá, mas chegou nesse nível, né? Você já é um exemplo, né? Um exemplo no sentido de é bem intencionado, se esforça para fazer o melhor, se preocupa com o time, se preocupa com os resultados, né? Você como líder, lógico, você falha muito, todo mundo falha, né? Mas enquanto você está bem intencionado ali com a equipe, se preocupando com o desenvolvimento deles, se preocupando com o engajamento, querendo gerar resultado para a empresa, você está fazendo sua parte. Tendo empatia e confiança, você está fazendo sua parte. Aí, depois, beleza, como comunicar, o que falar, como elogiar, etc. Aí, eu trouxe aqui dicas centenárias, tá bom? Dicas que têm mais de 100 anos, que estão presentes no livro do Dale Carnegie. Dale Carnegie, Andrew Carnegie, né, que passou a se chamar de Dale Carnegie nos livros, é um dos homens mais ricos que já existiu, foi o barão do aço americano, né, tem estatísticas que falam que o John Rockefeller era mais rico que ele, tem uns que falam que o Dale Carnegie era o mais rico, mas enfim, né, ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro tem mais de 50 milhões de cópias, é uma coisa de louco. E é um livro que tem mais de 100 anos. Aí, eu trouxe aqui alguns princípios, tá? Eu trouxe 9 princípios de liderança e 12 princípios de como conquistar as pessoas a pensar do seu modo. E vou falar aqui e vou comentando, tá? Então, os princípios da liderança. Comece com um elogio ou uma apreciação sincera. Isso é importante quando você for dar um feedback, tá bom? Você quer corrigir um comportamento? Fala uma coisa que a pessoa é boa, tá? E sincera, né? Porque você demonstra boa fé, demonstra boa intenção, demonstra que você valoriza ela. Então comece com um elogio ou uma apreciação ali, fala algo sobre ela que você valoriza. Aí você chama a atenção para os erros dela de forma indireta, tá? Isso é muito importante, dependendo do perfil. É o segundo elemento aqui, o segundo princípio de liderança. Terceiro, fale sobre os seus erros antes de criticar os da outra pessoa. Então você vai lá, faz um elogio, fala que você costuma errar nisso, nisso e nisso, né? E direciona para ela. Quarto item aqui, faça perguntas ao invés de dar ordens diretas. Eu tenho algumas lives aqui que eu falo sobre isso, né, das perguntas poderosas, meio que o líder coach, assim, né, que faz a pergunta que direciona o pensamento da pessoa, tá? Às vezes direciona para a solução em vez do problema. Às vezes, em vez de perguntar
por que você chegou atrasado, e a pessoa fala, cheguei atrasado por quê? Você vai perguntar o que você vai fazer para não chegar atrasado mais a partir de hoje. Né? Você pegou a pessoa, tirou do passado, do problema, colocou para o futuro, para a solução. Né? Então você faz perguntas ao invés de dar ordens diretas. Olha que louco isso. E no dia a dia, no trabalho, já pensou em fazer isso, isso, isso? Enfim, vai direcionando a pessoa com perguntas. O quinto princípio aqui, permita que a outra pessoa salve o seu próprio prestígio. O que significa isso? Não envergonhar ou humilhar as pessoas. Quando a gente falou de dar o feedback no privado, chamar atenção no privado, tem a ver com isso. Se você está envergonhando as pessoas, você não está tendo empatia. Você está ferindo a confiança ali um pouquinho. Né? Então, chamar atenção em público é extremamente não recomendável, né? São poucos perfis de colaborador que você pode fazer uma coisa dessa e às vezes você perde confiança dos outros, né? Não desse, mas perde dos outros, tá? Então, elogie o menor progresso e elogie todo o progresso. Isso é o item 6 do princípio de liderança. Você seja sincero na sua apreciação, pródigo no seu elogio. É o item 6. Né? Elogie o menor progresso e todo o progresso. E olha que louco, a gente falou aqui de tudo que foi baseado nessa pesquisa do Instituto Gallup, que é uma pesquisa da década de 90, 80, 90, que fala tudo isso que estava nesse livro de 100 anos atrás. Né? Então, olha como é que as coisas são as mesmas. Né? A gente está falando sobre as mesmas coisas, são as mesmas ações que vão gerar resultado, não tem para onde fugir. Princípio 7. Proporcione a outra pessoa uma boa reputação para ela zelar. Quando você acredita na pessoa, você fala que ela é boa em algo, né? e com empatia e com transparência, né? Você acredita que ela é boa em algo, você fala sobre aquilo, você fala daquilo, a pessoa vai querer defender aquilo que você fala. Pô, essa pessoa, ela acha que eu sou bom nisso? Vou ser bom nisso, então. Ela toma da sua fé para ela. 8. Quando você emprega o incentivo e torna o erro fácil de ser corrigido. A pessoa erra uma coisa e fala, não, beleza, é só fazer isso aqui, você resolve. Né? Minimiza erros ali, erros bem intencionados, né? Quando a pessoa faz uma coisa de boa vontade, você minimiza, fala para ela resolver, direciona para ela acertar da próxima, né? E faz parte do jogo. E o nono princípio aqui, desse livro de Dale Carnegie, é faça a outra pessoa se sentir feliz realizando aquilo que você sugere. Olha que louco, você vai falar, mandar fazer ela alguma coisa. Você vai mandar ela fazer alguma coisa, mas ela vai se sentir feliz. Por quê? Porque você não vai mandar. Você vai convencê-la que aquilo é muito bom para ela. Você vai falar por que aquilo é bom para ela. Como? Uma estratégia, uma campanha que você vai fazer para sua loja para gerar mais vendas. Fala, olha, descobri a solução para a gente bater todas as metas de venda e pagar comissão para todo mundo aqui a rodo. É o seguinte, pensei no seguinte, a pessoa, nossa, que legal, me conta, eu quero saber. Tá, então você faz a pessoa se sentir feliz fazendo aquilo que você sugere. Esses são os 9 princípios de liderança do livro de Dale Carnegie, e a gente vai para os 12 princípios de como conquistar a pessoa, como conquistar as pessoas a pensar do seu modo. O primeiro é o seguinte, a única maneira de ganhar uma discussão é evitando. Tá bom? Ninguém sai vitorioso de uma discussão. Se você está tendo que discutir, debater, discutir, né, mas de forma mais acalorada, não tem ninguém vitorioso. Tá? Por quê? Fere a confiança do relacionamento e os dois perdem. 2. Respeite a opinião dos outros. Nunca diga, você está enganado. Ninguém foi convencido de nada quando alguém começou com você está enganado. Não é assim, é assim. A pessoa sente orgulho ferido quando você fala que ela está enganada. Você pode falar, não entendi o seu ponto. Mas eu acredito que, né, eu penso que o cenário ideal é isso, isso, isso. Eu penso que deveria ser assim, assim, assim. Te entendi. E não seria melhor isso, isso, isso? Você não fala assim, oh, você está errado, você está enganado, você é burro. Tá? Não fala esse tipo de coisa quando você quer convencer a pessoa a tomar a sua ideia. Tá bom? Se você quer convencer a pessoa, você não pode fazer um embate frontal. Você tem que direcionar o pensamento dela. Se você estiver errado, né, reconheça rápido. É o terceiro princípio aqui. Rápido e enfaticamente. Percebeu o seu erro? Reconheça. Faz parte de ser um bom líder. 4. Comece de maneira amigável. Você quer convencer a pessoa a pensar do seu modo? Comece de maneira amigável. Vai conduzindo ali com educação, mostrando sua boa intenção no que você quer. 5. Consiga que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Você vai obtendo pequenas concessões ali, estabelecendo bases de pontos comuns onde vocês concordam. Você concorda comigo que isso, isso, isso? Podemos considerar que isso, isso? Sim. Então tá bom. Aí é o seguinte, aí você fala algo mais complexo. 6. Deixe a pessoa falar durante boa parte da conversa.
né? Quando você faz a pessoa falar, entende o lado dela e direciona. Isso ajuda a conquistar a pessoa a agir do seu modo. 7. Deixe que outra pessoa sinta que a ideia é dela. Olha que louco isso, né? Você faz, através de perguntas, você faz a pessoa ter a ideia que você queria sugerir para ela, né? Ela tem a ideia, você vai conduzindo. 8. Procure honestamente ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Empatia, né? Okay? Tudo que a gente está falando de empatia. Aí você vai ser receptivo às ideias e desejos dessa pessoa e apelar para os mais nobres motivos. Você vai falar da sua visão, do que você gera, do impacto que você causa, tá bom? Dramatizar suas ideias e lançar com tato o desafio. Esses são os princípios 9, 10, 11 e 12. Ser receptivo, apelar para os nobres motivos, dramatizar ideias e lançar desafios. Aí, esses 12 princípios, você vai conseguir conquistar as pessoas a pensar do seu modo, tá bom? E é o seguinte, né, todas essas dicas práticas que estão lá no livro, né, que eu usei aqui no final, que estão lá no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Se você for raso, funciona. Se você ficar falando elogios baratos, né, elogiando por elogiar, sem tá falando a verdade, ou dando bronca por erros, por dar bronca, né? Se você for raso, ser superficial, funciona? Claro que não, né? Isso são técnicas, são ferramentas, são estratégias, mas a base de tudo, né, que faz tudo funcionar, que sustenta tudo, é visão, empatia e confiança. Empatia para entender a perspectiva e a expectativa da outra pessoa, onde ela quer chegar, o que ela espera. Visão para ver potencial em todas as pessoas e como isso se encaixa na direção do negócio. Saber que todos podem ser camisa 10 em alguma área, em algum esporte. E se interessar verdadeiramente por desenvolver essa pessoa. Com confiança, né? Confiando que ela tem potencial para tudo isso. Então a base de tudo é empatia, visão, confiança. Ou visão, empatia e confiança. Isso é a base de tudo. Então quais são as rotinas práticas aqui, já para a gente caminhar para o fim, quais são as rotinas práticas que você precisa ter, né? As rotinas que você precisa ter no seu dia a dia, como liderar seus colaboradores, quais são as rotinas que você precisa ter para trazer todo esse ambiente aqui. Vou falar aqui, né, rapidamente, para fechar, no início, tá? Começou, chegou uma pessoa, ou você, se você nunca fez isso antes, a partir de amanhã você pode fazer também com os colaboradores que já estão lá. Chegou, você conversa para se conectar. Entenda a história de vida da pessoa, conte a sua história de vida, entenda o que motiva aquela pessoa, quais são as aspirações dela, onde ela quer chegar, onde é que ela quer estar daqui a 5 anos, o que ela quer estar fazendo, o que ela aspira pessoalmente, profissionalmente, o que ela gosta, quais são os hobbies. Se conecta, é uma conversa para se conectar. Você fala de você, fala das suas histórias, entende história, motivações, visão, tudo da pessoa. No início, tá? De tempos em tempos você vai mantendo isso aquecido, debatendo e tal, mas no início, uma conversa mais profunda sobre isso. A conversa vai levar 2 horas, 3 horas, 1 hora, depende da profundidade. Aí a cada 3 meses, ou um novo ciclo, você faz o quê? Alinhamento de expectativa, retrospectiva do período que passou e alinhamento de expectativa. Retrospectiva, você entende quais foram os desafios dela, quais pontos fortes dela que ajudou, o que faltou, o que ela pretende desenvolver, né? O que ela espera de você como líder. Aí você faz a retrospectiva e o alinhamento de expectativa para o próximo ciclo. Mensura ali o nível de motivação, de desafio, de autoconfiança. Isso a cada 3 meses, tá? Então amanhã você já pode sentar aí e colocar aí para você ter uma conversa dessa de conexão com o seu time semana que vem. E a cada 3 meses, né, a partir de maio, você faz a conversa para avaliar o ciclo. Tá, beleza? Aí, quando necessário, isso sempre que necessário, você faz o quê? Reconhecimento, orientações, feedbacks, sustentação, né, feedback mais em tempo real. Então, sempre que você vê uma situação certa ou errada, saiba que você tem que ter uma conversa o mais rápido possível para reconhecer ou para corrigir. As duas da forma correta. Então, isso é uma outra rotina, sempre que necessário, quando necessário. E por fim, né, uma rotina que você tem que ter também para liderar seus colaboradores da forma correta é sempre, né, quando eu digo sempre, eu digo 90 e tantos % do tempo, né, não vou falar que é 100, que ninguém é perfeito, mas ser um exemplo, tá bom? Ser um exemplo, se desenvolver isso em você, de você ser um exemplo enquanto líder, né, para o seu time, ter empatia, desenvolver a simpatia, de preocupar com o seu colaborador como pessoa,
ter a visão que inspira eles, tá? Ter paixão pelo negócio, ver que o negócio pode chegar longe e inspirar eles com essa visão. Confiar no time, desenvolver essa confiança em você, entender por que você não confia e passar a desenvolver essa confiança. E, por fim, ser um líder que faz acontecer, que gera resultados, que contribui para o crescimento da equipe. Beleza? Então, essas são as competências do líder. Essa é a forma que você precisa agir para liderar seus colaboradores, com visão, conexão, confiança e empatia. Tá? Então, você chegou até aqui comigo. Tá? Agradeço. Joga aqui se você teve algum insight, teve alguma ideia, ou gostou, qualquer comentário, que a gente já vai caminhando por fim aqui, tá bom? Como de costume, daqui a pouco vai um post lá no feed, vai lá, se você estava na live comigo aqui, comenta, curte, compartilha, e essa live vai ficar gravada amanhã só para o YouTube, então você compartilha também com alguém que tem negócio, tem loja, tem um centro de prestação de serviços que precisa ver essa live aqui, entender como liderar seus colaboradores, tá? E parar de querer liderar sem se preocupar com as emoções das pessoas. Porque as emoções geram os comportamentos geram engajamento, o engajamento gera resultado, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Quinta que vem a gente está de volta e até a próxima.